Olá, sejam bem-vindos. Continuamos então a nossa jornada pelos 4 romances do ciclo do Rei Arthur. Como vocês podem perceber, agora estamos entrando no romanceiro de Lancelot, ou seja, na sequência de histórias que trata do grande cavaleiro Lancelot, que é o mais conhecido. Depois de Arthur, com certeza Lancelot é a grande celebridade do ciclo arturiano. E esse capítulo vai começar falando um pouco a respeito dele, da história dele. Em primeiro lugar, o livro vai citar uma coisa interessante que vocês talvez já tenham visto em outras fontes, isso é bastante conhecido, bastante badalado, que é a ideia de que Lancelot, ao contrário dos outros cavaleiros da Távola Redonda, ele pertence ao imaginário não masculino, mas ao feminino. Isso é bem curioso. Dizem que, por exemplo, Galahad, Gawain, Olwen e os outros cavaleiros pertencem ao ideal masculino da cavalaria, enquanto que Lancelot seria o cavaleiro ideal para o imaginário de uma dama. Ou seja, o que uma dama esperaria de um cavaleiro? Alguém romântico, cujo centro da sua vida fosse sua relação amorosa, que vivesse pendente de uma relação amorosa, que subordinasse a sua vida a essa relação. É lógico que vocês devem estar pensando por aí, não é todo o imaginário feminino que espera alguém assim. Eu concordo, não é todo o imaginário feminino que espera alguém assim. Aquela ideia de um romantismo exacerbado, talvez até distorcido, que considera que uma relação afetiva é o centro da sua vida, isso com certeza não é o feminino típico. É um caso, uma das possibilidades do feminino. Quando a mulher cai naquele ponto de carência afetiva onde deseja ser amada a qualquer preço e o centro da sua vida passa a ser essa sua relação afetiva, aí sim, Lancelot ocupa esse lugar que nós poderíamos chamar do centro, do ideal do imaginário feminino. Mas nós sabemos que a imaginação feminina muitas vezes quer coisas bem mais nobres do que isso. Não recusa isso. Não é pouco nobre querer uma relação romântica. O romantismo não é pouco nobre. Mas a vida feminina engloba várias outras coisas. Às vezes ela quer não o cavaleiro romântico que destrói tudo por uma paixão, mas o cavaleiro idealista que constrói tudo por um sonho. Nós vamos ver, por exemplo, para quem conhece um pouco da história de Christian Jacques, o grande historiador que faz romances de história baseados, por exemplo, no Egito. Christian Jacques escreve uma longa série sobre Ramsés, que é particularmente interessante para quem gosta desse gênero de literatura, onde num determinado livro ele narra, num dos livros dessa sequência, que me parece que são 6 volumes, o momento em que Ramsés se une a Nefertari, a principal das suas esposas, que era uma sacerdotisa, e num determinado momento, segundo a imaginação de Christian Jacques, Nefertari teria virado para Ramsés e dito o seguinte: eu só te amo porque tu amas mais ao Egito do que a mim. Parem para pensar um pouco sobre essa frase. Eu só te amo porque tu amas mais ao Egito do que a mim. Ou seja, o Egito não é o Egito físico, país, mas um ideal de perfeição, um ideal de virtude na terra que era simbolizado pelo Egito. É como você virar para alguém e dizer: eu só te amo porque você ama mais o bem, o belo, o justo, o verdadeiro, do que a minha personalidade. Porque se você ama a minha personalidade mais do que ama o bem, vamos decair os dois juntos. E você perde a possibilidade de me corrigir nos erros. E se eu amo mais a sua personalidade do que o bem, eu também deixo de ser fator de soma na sua vida. Então nós podemos dizer que fora do feminino romântico, carente, há ideais maiores. Agora, dentro desse universo feminino, da carência afetiva, de necessitar ser amada a qualquer preço, aí sim, nasce Lancelot como o grande referencial. Aquele cavaleiro que faz, de maneira curiosa, é o único na Távola Redonda que faz isso, com que toda a sua vida gira em torno de uma paixão. Nada acontece na vida de Lancelot, a não ser amar Guinevere. Tudo o que ele faz acaba sendo fracassado. Tudo o que ele faz gira em torno desse interesse. Ou seja, um cavaleiro dotado de virtudes excepcionais, mas que fracassa atado a uma paixão. Uma paixão que se torna obsessiva e que vai feri-lo de morte e vai levá-lo até o final da sua saga, sempre preso a ela, vai arrastá-lo até o final da sua saga, sempre escravo dela. É curioso porque não há nada mais nobre para os cavaleiros da Távola Redonda do que participarem, num determinado momento,
da conquista do Santo Graal, da demanda, porque conquistar apenas um conquistou, mas essa demanda, essa busca do Santo Graal, que representa o próprio elemento espiritual, a essência divina no homem, Lancelot foi excluído dela. Foi excluído porque não foi considerado digno. Quando ele tenta pisar no caminho do Graal, uma voz lhe diz que ele saísse dali, que ele profanava aquela busca, ele não era digno. E ele próprio toma consciência de que não é digno porque não soube dominar as suas paixões. Ou seja, ele fica totalmente ligado e escravizado ao mundo emocional. Mas nem sempre foi assim. Segundo Seymour nos fala, ele faz esse apanhado dessa história, sobretudo da morte de Arthur, de Thomas Malory. Vocês sabem, só abrindo um pequeno parênteses, que Heinrich Seymour se baseia em várias fontes da época, que nós poderíamos enumerar como principais, Geoffrey de Monmouth, Chrétien de Troyes e Wolfram von Eschenbach, e também Thomas Malory. Nesse caso, ele vai se basear sobretudo em Thomas Malory, a morte de Arthur, porque há versões e versões dentro do ciclo arturiano. E dentro dessa versão conta-se a história de Lancelot do Lago como filho de um rei, o rei Ban, de um reino chamado Benoic, e que nesse reino de Benoic, ou Benoic, ele teria sido sequestrado ainda criança, por Viviane, a Dama do Lago. E ele teria sido levado para viver no país sob as ondas, ou seja, dentro do lago, num reino totalmente feérico, acompanhado só de seres elementais, de fadas, de ninfas, de seres que habitavam, ondinas, seres que habitavam ali sob as ondas. E só teria saído dali, armado da sua espada, já liberado para ir em direção a Camelot para compor o círculo do rei Arthur, já adulto e armado por sua madrinha, que é Viviane, a Dama do Lago. Olha, não é demais a gente abrir um parênteses para lembrar para vocês, aqueles que têm me acompanhado desde o início, a gente sempre fala sobre isso, que nós temos um simbolismo básico na maior parte dessas tradições, que diz que a horizontalidade da matéria é representada pela água e a verticalidade do espírito é representada pelo fogo. Portanto, quando algo está submerso nas águas, significa, em geral, que ele está submerso, submetido às leis da matéria, ao materialismo. Não conseguiu se sobrepor ao materialismo. Não é à toa que vários símbolos, como por exemplo o cisne, é considerado nobre exatamente por flutuar de forma bela sobre as águas, por não se deixar tragar. As águas, a horizontalidade das águas, representa a horizontalidade da matéria. Então não é um bom sinal que Lancelot esteja a vida inteira mergulhado nas águas. Assim como não é um bom sinal quando certos seres da mitologia grega são filhos de Poseidon, que é o deus das águas. Tudo isso, como é o caso, por exemplo, de Teseu, deixa uma marca muito forte de materialismo, que vai determinar muitas vezes o fracasso na sua gesta heróica. E era bem o caso de Lancelot. Percebam que ele, de nascimento, não se chamava Lancelot. Seu nome era Galahad. Galahad é o predestinado a encontrar o Graal, é aquele puro que está predestinado desde o nascimento a encontrar o Graal. Só que ele não consegue corresponder a esse destino. Então ele acaba tendo seu nome modificado quando ele é roubado por Viviane. Seu nome é modificado e ele passa a ser chamado de Lancelot, aquele que veio das águas, Lancelot do Lago, aquele então que vai fazer a sua trajetória marcada por essa necessidade de experiências materiais, passionais, aquele que está predestinado a viver em torno de uma paixão. Assim seria então a história, que é narrada previamente, a história de Lancelot do Lago. Agora uma coisa que é curiosa, que se abre aqui um parêntese, que nós vamos ver, é a história da espada de Lancelot. Essa espada que ele recebe de Viviane, quando sai do lago, ele é armado por sua madrinha, quase que sua madrasta, né, que é Viviane, que o cria no país sob as ondas, ele recebe essa espada. E a história que vai ser contada a partir daqui por Seymour é a história da espada de Lancelot, antes que chegasse a Lancelot. Ela é uma espada predestinada a passar pela mão de 3 cavaleiros. O primeiro deles foi Balin, o selvagem, depois Lancelot, e depois ela passará finalmente pela mão do seu filho, Galad, ou Parsifal, ou, melhor ainda, Parsifal Galás,
porque são ambos o mesmo personagem. Então, nessa parte da história, conta-se como foi que essa espada foi parar nas mãos de Lancelot e como ela foi parar nas mãos do seu antecessor, que era conhecido como um cavaleiro intrépido, chamado Balin, o Selvagem, Balin, o das duas espadas. Vamos entrar então hoje na história de Balin, a bela história e trágica história de Balin, o Selvagem. Conta-se que numa determinada ocasião, ainda seguindo a narrativa de Malory, numa determinada ocasião, em Camelot, houve um cavaleiro chamado Balin, que venceu numa batalha, venceu e matou um primo do próprio rei Arthur, e teria sido encarcerado por isso, embora a batalha tivesse sido justa, mas por alguma questão, que não se entra em muitos detalhes, ele teria sido feito prisioneiro pelo rei Arthur. E depois de um ano prisioneiro, os cavaleiros da Távola Redonda invocaram em nome dele o rei Arthur, pela sua pureza, pela sua honestidade, e conseguiram que o rei fizesse com que ele fosse solto, que ele fosse liberado. E esse cavaleiro, depois de um ano prisioneiro, dirige-se a Camelot. No momento em que ele chega, com muita simplicidade, muito mal vestido, era um cavaleiro sem posses, não tinha nenhuma linhagem nobre, ocorria um fato bastante curioso. No círculo da Távola Redonda havia acabado de penetrar uma donzela, uma estranha e belíssima donzela, que trazia consigo uma espada, e uma enorme espada, presa em um cinto à sua cintura, uma espada pesada para ser arrastada por uma dama. E Arthur lhe pergunta por que ela carrega essa espada. Por que a carregas, donzela? Ela não cai bem em ti. E a donzela diz, ai de mim, essa espada só posso me livrar dela quando um cavaleiro puro, totalmente íntegro, sem nenhuma maldade, for capaz de desembainhá-la e tirá-la daqui. E eu vim até a Távola exatamente porque se diz que aqui estão os melhores cavaleiros do mundo, para ver se algum será capaz de desembainhá-la, se algum tem as virtudes necessárias para desembainhá-la. Aí Arthur, com muita humildade, diz, bom, aqui se reúnem sim alguns dos melhores cavaleiros do mundo, o que não quer dizer que tenhamos a pureza necessária para isso. Mas eu vou ser o primeiro a tentar, não porque eu considere que sou digno, mas para dar o exemplo para que todos os meus homens tentem depois. E aí Arthur vai, pega na empunhadura da espada, tenta puxá-la, não consegue, faz força. A dama diz, não é uma questão de força. Aquele que for capaz de retirá-la fará com muita facilidade. E ele declina então, fracassa, passa para todos os cavaleiros da Távola e nenhum deles consegue. Que todos ficam com grande pesar por não serem puros o suficiente para aquela gesta. Esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar um pouquinho para vocês. Que essa história que está presente na gesta heróica arturiana é mais um dos elementos psicológicos que nos chamam a atenção. Pouca coisa entristecia um cavaleiro da Távola Redonda. E uma das coisas era exatamente essa, não ser puro o suficiente para levar à frente uma gesta heróica, para cumprir uma tarefa. De uma certa maneira, nós vivemos a mesma coisa. Imaginem que vivemos um momento histórico complexo, tanto a nossa história coletiva quanto a nossa história pessoal está coberta de dificuldades. Vivemos um momento de muitas dificuldades. E se existe alguma coisa que deveria legitimamente trazer um certo pesar ao nosso coração, é não sermos puros o suficiente para reescrevermos a história. Não um pesar negativo, mas um pesar que nos enchesse da sadia motivação para purificarmos esses elementos que nos faltam, para sermos dignos de portar a nossa espada e construir conjunturas melhores, mudar as circunstâncias à nossa volta. Então, esse é um elemento bastante interessante. Todos os cavaleiros, então, lamentam não ter a pureza necessária para libertar aquela donzela daquele peso. Lá pelas tantas surge, a donzela já se despedia, já se preparava para partir, surge Balin, chegando então da sua viagem após sair do seu cárcere, e ele vê toda a situação se desenrolar e pede à donzela, será que eu posso tentar? Ela olha para ele, mal vestido, um pouco sem ter toda aquela postura que se espera de um grande cavaleiro, e ela diz, olha, todos os outros falharam, será que vale a pena? E ele lhe diz, olha, a honra de um cavaleiro tem muito pouco a ver com a maneira como ele se veste, com a sua aparência, tem a ver com elementos que não estão à vista. E ela se deixa dobrar por aquele argumento e diz, tem razão, pode tentar.
E para espanto de todos, Balin com muita facilidade saca aquela espada como se ela estivesse extremamente leve e solta o tempo todo. Todos ficam assombrados com aquilo. E a donzela anuncia que ali havia um cavaleiro de excepcional valor, que estava destinado a grandes feitos, a grandes realizações, e pede a ele que agora devolva a espada. Só que ele fica encantado pelo brilho da espada, encantado pela beleza, porque era uma espada excepcional. Imaginem vocês, dentro de um círculo de cavaleiros, uma espada é uma peça muito importante. Uma espada é como se fosse um alter ego, um outro eu do próprio cavaleiro. Da mesma maneira que hoje nós temos os nossos fetiches na sociedade de consumo do século XXI, para um cavaleiro nada era mais desejado do que uma boa espada. E naquele momento Balin olha e deseja aquela espada para si e diz: não vou devolvê-la. Eu a saquei, eu tenho direito a ela. E a dama se entristece muito com isso e diz: isso será a sua maldição. Essa espada servirá para que você mate o homem que você mais ama no mundo, a pessoa a quem você mais ama no mundo. Mas Balin já não ouvia, estava encantado pela possibilidade de deter todo aquele poder que a espada lhe dava. Veja bem, porque esse ponto é muito importante. Essa espada passará por várias mãos. Nesse momento ela é de Balin, depois ela será de Lancelot, depois ela será de Galahad. O problema não é a espada. A espada representa simplesmente um elemento. A espada é o poder. E o poder, ele vai trazer à tona, vai fortalecer aquilo que o homem tem dentro de si. Volto a um ponto que muitas vezes tenho discutido nas minhas palestras. Está errada a ideia de que o poder corrompe. O poder simplesmente dá uma energia, o poder propulsiona aquilo que o homem tem. Se dentro dele predominam elementos que estão corrompidos, esses elementos vão ficar potencializados. Mas não é culpa do poder. O mesmo poder passará pela mão de Lancelot, potencializará suas paixões, mas passará pela mão de Galahad e potencializará suas virtudes. Lembrem daquela frase que já citei para vocês, que gosto muito, de Machado de Assis, que ele dizia que está errado o ditado que diz que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o crime, o ladrão já nasce feito. O que ele quer dizer? A ocasião, o poder, as circunstâncias que favorecem o que o homem tem. Se ele é honesto, vão favorecer a honestidade. Se ele é débil, vão favorecer a debilidade. O poder é poder ser, é poder fazer, mas também é poder trair, é também poder enganar. Ele simplesmente dá a energia necessária para que aquilo que o homem tem dentro de si possa ser realizado no mundo. E nesse momento você percebe que a natureza de Balin, embora fosse de fato um homem muito puro, que queria honestamente servir, ele ainda tinha uma natureza indomada, selvagem, como será o seu nome a partir daí, Balin o Selvagem. O que é ser um selvagem? O que diferencia, por exemplo, um animal domesticado de um animal selvagem? O animal domesticado é capaz de subordinar as suas paixões, os seus desejos, a sua fúria, para viver ao lado de seres humanos, viver ao lado de crianças, e ainda que sofrendo algum tipo de agressão dessas crianças, não revidar, não morder, não atacar, não ser agressivo. Ou seja, o que caracteriza um animal domesticado é poder dominar as suas paixões mais grosseiras, a sua violência, a sua agressividade. Enquanto que o animal selvagem não tem esse poder. Ou seja, era como se Balin ainda fosse um potro selvagem. E exatamente essa selvageria, essa rebeldia, esse descontrole das suas paixões, da sua cólera, é que vão ser potencializados pela espada. O primeiro erro que ele comete é aí. A rebeldia, ele não aceita o bom conselho da dama. E toma para si a espada que vai marcar o seu destino. Pouco depois que ele toma essa espada e a dama se retira, lamentando muito pelo ocorrido, surge na corte do rei Arthur nada menos do que Viviane, a dama do lago. Se aproxima de Arthur e cobra dele um antigo favor que ele devia a ela. E Arthur diz que ela pedisse o que quisesse. Que ela fala: bom, eu peço para vós, ó rei, que me deis ou a cabeça dessa dama que acabou de sair, ou a cabeça desse jovem Balin que acabou de retirar a espada. Ambos me devem determinados favores, ambos me devem determinados crimes que cometeram contra pessoas que eu amo, portanto eu quero a cabeça de um ou de outro. E Arthur fica muito consternado
e diz que não poderia dar a ela esses 2 favores, que ela pedisse outra coisa. Mas ocorre que Balin ainda se encontrava na corte e ouve isso. E muito revoltado, dominado pela cólera e pelo ódio, lembrem que ele não controlava a própria cólera e o próprio ódio, e agora a espada tinha dado poder a essa sua cólera, ele se aproxima de Viviane e corta a cabeça da Dama do Lago. Ele mata Viviane diante do rei Arthur. O rei fica muito ofendido por tamanha selvageria e desrespeito na presença dele, ele não poderia ter feito aquilo, e o expulsa de Camelot. Aí Balin, com a sua espada, que já estava marcada para selar o seu destino, sai de Camelot montando no seu cavalo, sempre com a sua característica, trazia sempre consigo 2 espadas, o que representa exatamente que ele trabalhava para 2 mundos. No fundo, ele queria ser generoso, queria ser altruísta, queria ajudar, mas ele tinha um outro lado dotado de muito poder. Ele não dominava a sua cólera, não dominava a sua fúria, não dominava os seus desejos, e isso o colocaria à perdição. A sua parte mais animalizante, aquela parte que dentro da tradição grega é chamada de soma, o aspecto somático, ele não tinha sob controle. Nós vamos ver que mais adiante Lancelot não dominava o seu eu psíquico, a sua paixão romântica, enquanto que Galahad mais adiante vai ser senhor do seu próprio nous, vai trabalhar subordinado à sua espiritualidade. São 3 momentos, como se fosse um único herói, passando por etapas de crescimento, de derrota, de se reerguer e continuar lutando. Isso é muito comum no mito arturiano. Às vezes 3 personagens representam uma única consciência humana, passando por diversas fases. É o feitiço da transmutação. Então, Balin sai de Camelot. Pelo caminho ele encontra o príncipe da Irlanda, que vinha vingar a morte da Dama do Lago. E ele estabelece um conflito com esse príncipe, fazem uma luta, e nessa luta, nessa rinha, ele vence o príncipe da Irlanda, consegue matá-lo. E quando ele mata nesse duelo o príncipe da Irlanda, vem a sua noiva, que muito o amava, e se suicida diante do príncipe da Irlanda. Morrem os 2 ali. Nisso aparece Merlin. Merlin sempre aparece, ninguém sabe de onde, e vem sempre no momento certo, e profetiza que naquele local onde havia sido derramado aquele sangue daquela dama tão pura, um dia seria estabelecido um grande duelo, uma grande batalha, que seria entre Lancelot e Tristão. Isso é uma outra história interessante. Vocês vão ver que Tristão é um outro personagem muito importante desse ciclo de lendas arturianas, que vai ser derrotado de uma maneira muito parecida com Lancelot. Tristão é derrotado pelo amor a uma mulher, Isolda, assim como Lancelot é derrotado pelo amor a uma mulher, que é Guinevere. E nesse combate que os 2 travam, nenhum dos 2 é vencedor. Acabam trocando armas, acabam ficando amigos. Todos os 2 são vítimas do mesmo feitiço, do feitiço psíquico, de uma paixão a algo material, a algo concreto, que faz com que eles não cheguem a realizar as suas aspirações mais elevadas. Então chega Merlin nesse local e profetiza que ali aconteceria um dia, exatamente naquele local, essa batalha. E avisa das dificuldades que Balin encontraria pela frente. Olha, você ainda vai ser um homem destinado a cometer o golpe doloroso. Você vai ferir o homem mais nobre e justo da terra. Mas Balin já não ouvia, não era capaz de ouvir, já não tinha forças para lutar contra o seu destino. Independente desse aviso sombrio de Merlin, ele continua com a sua caminhada. Lá pelas tantas, ele encontra um cavaleiro que o toma como se fosse um acompanhante, um guardião, para levá-lo até um reino, para ser o seu batedor, para que ele vá de encontro à sua noiva. De repente, quando eles estavam a caminho, esse cavaleiro é abatido e cai agonizante, quase morto. E Balin não entende o que era que estava acontecendo ali e pergunta a esse jovem o que havia acontecido. Ele, ainda agonizante, diz: é um cavaleiro chamado Garlon, que tem o poder de ficar invisível. Ele me abateu. Eu peço que você, jovem, que permanece vivo, um dia me vingue contra esse cavaleiro Garlon, que tem esse poder da invisibilidade. E Balin, crendo que aquilo é uma tremenda covardia e injustiça, que alguém combata um outro cavaleiro invisivelmente, não dando a ele a oportunidade de se defender, ele promete a ir diante daquele jovem agonizante que vingaria sua morte.
E então, logo em seguida, ele começa uma outra gesta, que ele constantemente vai se envolvendo em aventura após aventura. Ele é chamado para servir de acompanhante de batedor para levar uma donzela até a corte do rei Pelan, que era considerado o mais virtuoso dos seres sobre a terra. E quando ele vai com essa dama em direção a esse reino, no meio do caminho encontra um cavaleiro que também se destinava àquela direção e vão juntos. Lá pelas tantas, mais uma vez, o cavaleiro invisível, Garlon, ataca esse jovem que os acompanhava e o mata, invisivelmente. E aí Balin já fica um pouco contrariado. Já é a segunda vez que esse homem invisível comete essa covardia e é a segunda desfeita que me faz. Eu agora tenho que acertar realmente as minhas contas com esse homem. Continua a sua viagem com a donzela até que eles chegam à corte do rei Pelan, onde acontecia então um encontro de cavaleiros, era um local, uma corte semelhante a Camelot. E esse rei Pelan tinha fama, e realmente a merecia, de ser um homem quase perfeito. Era um homem mais virtuoso conhecido na terra por aquela época. Só que entre os convivas havia um cavaleiro, que era irmão do rei Pelan, que era exatamente Garlon, o cavaleiro que tinha o poder de ser invisível, que era invejoso, era covarde, era assassino, mas era irmão do rei, e se sentava à mesa dele. E era exatamente o ponto fraco do rei Pelan, era esse irmão, que ele não estava disposto a sacrificar, que ele queria preservar. É exatamente esse ponto vulnerável que ele tinha, por onde ele vai receber o golpe doloroso. Bom, quando Balin ouve falar que aquele é o cavaleiro Garlon, ele olha fixamente para ele, porque já conhecia esse nome. E Garlon olha para ele e diz: "O que você tanto me olha? Trata de fazer o que você veio fazer e vai logo embora", como se ele fosse um inferior. E Balin diz: "Tá certo, vou fazer então o que eu vim fazer." Saca da sua espada mágica poderosa e ali mesmo parte ao meio a cabeça daquele Garlon, covarde que havia matado seus 2 companheiros de viagem. Isso provoca um transtorno muito grande e o rei Pelan, tão sábio, tão generoso, não estava preparado para perder seu irmão. E se enfurece contra Balin. E diz a ele que ele sai imediatamente dali ou morreria. E nisso se estabelece uma fuga, em que Balin sai fugindo por dentro do castelo e o rei atrás dele, até que ele entra numa determinada câmara, finamente decorada, linda, onde havia uma cama com sedas, com brocados, onde dormia uma donzela. E ao lado dessa cama uma mesa onde havia uma lança muito especial. E essa lança, finamente decorada, ele toma em suas mãos e quando o rei Pelan surge, ele o fere com essa lança. Isso é curioso, porque essa ferida que o rei Pelan sofre faz com que o castelo desmorone, porque é como se o castelo, o reino, assim como o reino de Camelot é um prolongamento do corpo de Arthur, o reino de Pelan é um prolongamento dele mesmo. O castelo desmorona e o rei Pelan não morre, mas fica ferido. E é curioso porque essa ferida que ele recebe dessa lança de Balin vai demorar 12 anos para ser curada. E ele só vai ser redimido dessa ferida que não para de sangrar muito tempo depois, quando chega à sua corte nada mais, nada menos do que Galahad, o filho bastardo de Lancelot. Vai ser o único que vai ser capaz de curá-lo. Vejam só, porque se você sai daí, talvez alguns conheçam a história, a versão disso que faz Wagner na sua obra Parsifal. Ele se baseia em outro autor, que é Wolfram von Eschenbach. E segundo Wolfram, ele vai fazer uma história baseada no mito do Parsifal com outros nomes, mas exatamente a mesma história. Para Wolfram von Eschenbach, Galahad é chamado de Parsifal. O Parsifal Galás é o mesmo personagem. E o rei Pelan é chamado de rei Anfortas, amor fortes. É uma história muito interessante, porque da mesma maneira que Pelan é ferido porque tinha um ponto vulnerável, que era o seu amor por um irmão vulgar e decaído, vulgar e violento, também Anfortas é ferido por seu amor a uma mulher, que era Country, que servia a um mago negro chamado Klingsor. Ou seja, em ambos os casos, esses reis foram feridos pelas suas debilidades e só foram capazes de ser restaurados quando o cavaleiro puro, íntegro, que havia fechado todas as feridas dos seus desejos, vinha visitá-los.
e faz com que eles consigam, através do exemplo desse cavaleiro, que é Parzival, que é Galahad, consigam curar a si próprios. Percebam que isso, existem tantas recorrências disso em outros mitos que vocês nem imaginam. Dentro da tradição Zen, costumava-se dizer, os samurais, que a brecha da desatenção é onde corta o fio da espada. Ou seja, as brechas das nossas deficiências, das nossas debilidades, dos nossos defeitos é por onde vamos ser atingidos. Se fôssemos totalmente puros e virtuosos, nada que vem de fora seria capaz de penetrar em nós. Os males externos penetram através das frestas que os males internos deixaram abertas. Qual era a fresta do rei Pelan? O seu amor a um irmão, vulgar, agressivo e decaído. Qual era a fresta do rei Anfortas? O seu amor a uma dama que trabalhava para algo sombrio. E isso abre uma ferida que só a espiritualidade e o completo domínio de si próprio é capaz de curar. Em ambas as versões, embora com nomes diferentes, é a mesma coisa que acontece. E esse é o golpe doloroso. Então aquele castelo cai, mata a donzela que estava deitada, fere seriamente o rei Pelan, mas Balin ainda fica vivo e bem, e surge nada menos do que Merlin, que resgata Balin debaixo de todos aqueles escombros e diz: olha, com esse golpe doloroso que você desferiu, caiu não só esse castelo do rei Pelan, mas caíram 3 reinos que eram subordinados a ele. Tudo aquilo que ele construiu desmoronou junto com ele. Todas as suas obras desmoronaram juntas. Portanto, esses 3 reinos estão semeados de dor e de discórdia. E Balin, sabedor disso, toma da sua espada e procura sair dali o mais rápido possível. Vai em direção a sair daqueles 3 reinos. Por onde ele passa, ele é reconhecido e tentam matá-lo, porque ele semeou morte, ele semeou destruição. Quando o rei Pelan cai, quando o golpe doloroso é desferido, tudo que ele tinha construído vai por terra. E Balin consegue sair daquelas terras, até que num determinado momento ele chega em um outro reino, onde ele encontra um jovem cavaleiro que, sentado, se lastimava profundamente porque sua amada não tinha vindo ao seu encontro. Ele, mais uma vez solidário e tentando ajudar, apesar de todos os seus defeitos, ele não trabalhava por egoísmo, ele queria de fato ajudar. Ele diz: eu vou ao castelo e vejo porque sua dama não veio ao seu encontro. E quando ele chega a esse castelo e penetra no pátio do castelo, encontra a dama, que era esperada por aquele jovem, nos braços de outro. Ele volta, pega esse cavaleiro e vai e leva ele à presença da dama e mostra que ele estava sendo traído. O cavaleiro mata a dama, o seu amante, e por fim mata a si próprio. Mas antes disso ele diz a Balin: ai de mim, você jamais deveria ter me mostrado isso. A minha dor se curaria, agora não se curará jamais. E acaba por se matar. E Balin mais uma vez olha o resultado das suas obras, que era sempre destruição. Ele queria fazer algo construtivo, ele queria ajudar, mas como ele agia de forma totalmente impetuosa, descontrolada, a serviço dos seus instintos, sem inteligência, sem discernimento, sem orientação de nada superior, a sua boa intenção era sempre frustrada. Ele sempre deixava a terra arrasada por onde passava. Isso só reforçava sua fama de Balin, o selvagem. Ele segue mais adiante até que ele chega num reino onde ele encontra uma cruz com letras douradas gravadas que dizem: cavaleiro solitário que aqui vens, não deves passar desse marco. Mas apesar disso, ele, que já estava indo de encontro ao seu destino cegamente, já não temia mais nada, aliás, parece que nunca temeu nada, ele resolve avançar. Naquele momento surge um eremita que se aproxima dele, quase que uma outra versão de Merlin, que diz: olha, se você voltar atrás aqui agora, ainda há salvação para você. Mas o grande problema de Balin, desse Balin que há dentro de nós, é que quando damos muito poder à nossa cólera, ao nosso ódio, ao nosso descontrole, aos nossos instintos, eles não aceitam mais limites. Eles não sabem obedecer a limitações. Eles vão como uma espiral descendente até o ponto mais fundo. E assim era com Balin. Ele não tinha mais como dizer a si próprio não. Ele não tinha mais domínio nenhum. Então ele resolve avançar apesar de todos os avisos. Assim que ele penetra naquele reino, surge um cavaleiro que lhe diz: o seu escudo, você vai travar uma grande batalha pela frente, cavaleiro. Seu escudo não é compatível.
Ele está muito ruim. Deixa eu dar um melhor para você. E troca com ele o seu escudo. Que era uma coisa muito perigosa, porque um escudo tinha todos os símbolos que permitiam que um cavaleiro fosse reconhecido. E quando Balin aceita trocar o seu escudo, ele perde a sua identidade última, como se ele estivesse realmente caindo na total inconsciência, no domínio final das forças selvagens e instintivas dentro dele. Perdeu totalmente a identidade. E logo em seguida ele encontra uma donzela que lhe diz exatamente isso. Jamais deverias ter aberto mão do teu escudo. É o último sinal de quem és que ainda restava. A partir daqui, não és mais nada e já não podes ser reconhecido por ninguém. E ele, apesar disso, prossegue, de uma forma quase que suicida. Já não tinha mais qualquer controle. Mais adiante ele encontra um cavaleiro armado, vestido de vermelho, que defendia aquele reino, aquele que era o reino das mães, era um reino onde nenhum estranho poderia penetrar. E ele era o guardião. E Balin, sem pensar duas vezes, arma-se e vai ao encontro daquele cavaleiro no combate, esperando derrotá-lo rápido. Com a sua espada poderosa, esperava derrotá-lo rápido, como ele derrotou todos os inimigos ao longo da vida. Só que aquele cavaleiro não era fácil. E os dois lutam, até tombarem os dois mortalmente feridos. E quando eles tombam já mortalmente feridos, cai o escudo daquele cavaleiro de vermelho e Balin vê que nada mais era do que o seu irmão, Balan, seu irmão gêmeo que nascera junto com ele, que ele tanto amava e que sempre sonhara encontrar pela sua vida. O seu outro eu, aquele que havia permanecido fiel a si mesmo, aquele alter ego, aquele outro eu que ele poderia ter sido se soubesse controlar a si próprio. E o seu irmão não o reconhece, mas quando ele já está agonizando, quase morrendo, seu irmão vem, muito ferido também, tira sua máscara, seu elmo e reconhece o próprio irmão. Ai de mim, Balan, nós que tanto nos amamos agora morremos juntos. Da mesma maneira que nascemos juntos, morremos juntos. E aí tombam então os dois irmãos, que só vão se reencontrar, embora se amassem profundamente, só se reencontram na morte. É como o yin e o yang, só nesse momento Balin é completo. Encontra aquela outra metade, que se ele tivesse encontrado antes, não teria sido prisioneiro da sua própria selvageria. Os dois são enterrados, e naquele reino, a rainha conhecia muito bem o seu defensor, que era Balan, escreve no seu túmulo, faz a ele uma homenagem, mas Balin fica num túmulo anônimo, ninguém sabia quem ele era. Até que chega ali o mago Merlin e manda que se escreva naquela sepultura, que ali jazia Balin, o selvagem, que morrera combatendo o seu próprio irmão. Resgata aquela espada e manda que se escrevesse na empunhadura daquela espada que ela seria portada um dia por um grande cavaleiro chamado Lancelot. E com essa espada, da mesma maneira que Balin matara Balan, um dia Lancelot mataria o seu maior amigo e irmão de távola, que era Gawain. Isso estava predestinado, estava escrito na empunhadura da espada. Antes que essa espada passasse às mãos do cavaleiro mais puro, ainda havia uma outra derrota a ser infligida no meio do caminho. Aqui, Balin perdeu para a sua parte mais física, instintiva, selvagem. Lancelot perderia para a sua parte psíquica, descontrolada, suas paixões. E só quando essa espada fosse a mão de Galahad, Parsifal Galaz, o puro, só aí ela seria uma espada de vitória. A vitória do homem sobre si próprio, a imposição do espírito sobre a matéria. Só Galahad seria digno dessa conquista. E assim terminamos essa história. Em seguida prosseguiremos com mais uma aventura, uma das aventuras fundamentais da história de Lancelot, ainda dentro do ciclo de Lancelot, que é o momento em que é gestado o seu filho Galahad, com Elaine, filha do rei Pélis. Muito interessante, muito bonita. Continuamos. Nos vemos. Até lá.